Oi, gente! Hoje o grupo 5 vai falar sobre a morfologia das angiospermas. Bom, primeiramente vamos falar sobre as raízes. As raízes, elas têm como principal função a absorção de substâncias que são necessárias para o metabolismo da planta, como água e nutrientes. E além disso, elas também desempenham o papel de fixação e sustentação da planta no solo. No que diz respeito à estrutura, elas são constituídas basicamente por coifa, região lisa ou de crescimento, região pilífera ou de pelos radiculares e região suberosa ou de ramificação. No que diz respeito à coifa, ela se encontra na extremidade da raiz, se assemelhando a um capuz ou a um dedal, e ela proporciona proteção à região meristemática. O meristema ele vai ser um tecido que é responsável pelo crescimento da planta e onde vai ocorrer a divisão celular. E a coifa também ela atenua, né, o atrito com as partículas do solo e do ataque de micro-organismos, reduzindo também a desidratação. Na região lisa, ela vai ser responsável pelo alongamento da raiz em função do crescimento de suas células, que são resultantes, né, da divisão celular no meristema. E o liso ele vem do fato de que a epiderme dessa região ela não apresenta pelos radiculares. Você também tem a região pilífera, que fica entre a zona lisa e a região suberosa, e ela vai ser caracterizada pela presença, né, de pelos radiculares, que vão ser fundamentais para a absorção de sais minerais do solo de que a planta precisa. E por fim, você tem a região suberosa, que fica ali a zona perífera e o colo, que vai ser a zona de transição entre a raiz e o caule. E nessa região você vai ter o engrossamento, né, das raízes das angiospermas ou dicotiledôneas, representando assim as raízes secundárias. Bom, no que diz respeito agora à classificação das raízes, elas podem ser classificadas a partir de sua estrutura externa, que é utilizada para diferenciar monocotiledôneas de dicotiledôneas, o ambiente a qual elas vivem e a função, uma vez que durante o desenvolvimento a raiz, na dependência das necessidades da planta, né, elas podem passar a ter funções de armazenar reservas alimentares, fixar plantas em diferentes substratos, entre outras funções específicas. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da classificação. Bom, então com relação à estrutura, elas podem ser divididas em pivotantes ou axiais, em que você tem uma raiz principal que vai penetrar, né, verticalmente no solo, sendo maior e mais grossas que as demais. A gente também tem as raízes fasciculadas, que é quando você tem um conjunto de raízes finas que surgem a partir do caule, sem a presença de uma raiz primária. Elas não se aprofundam no solo e formam uma espécie de rede com raízes dos vegetais próximos, o que vai garantir, né, a sustentação ao vegetal do solo, de modo a evitar os processos erosivos. Com relação ao ambiente ao qual elas vivem, as raízes elas podem ser classificadas como subterrâneas, que são mais frequentes e se encontram fixadas no solo, as aéreas, que se desenvolvem em ambiente aéreo, que é muito comum em plantas epífitas e trepadeiras, e possui como função a fixação da planta hospedeira, e as aquáticas, que se desenvolvem em ambiente aquático, estando livre na água, sem nenhum contato com o solo. Bom, com relação à função, as raízes elas podem ser tuberosas, quando ela tem a função de reserva de nutrientes, podendo ser tuberosas axiais ou tuberosas fasciculadas. Também temos as raízes escoras, que vão se originar nos ramos e que seguem a direção ao solo, que vão auxiliar na sustentação da planta, principalmente as que são de porte alto. Nós também temos as raízes tabulares, que são achatadas verticalmente e se assemelham a uma tábua e são encontradas em árvores de grande porte para ajudar na sustentação, proporcionando assim maior estabilidade e ampliando a superfície respiratória. Nós também temos as raízes respiratórias, que estão presentes em plantas adaptadas a solos lamacentos ou inundados e constituem de oxigênio, como pântanos e manguezais. E elas crescem em direção à superfície do solo, atingindo a atmosfera, em que é possível realizar trocas gasosas, garantindo assim o suprimento de oxigênio aos tecidos da raiz, permitindo a sua sobrevivência. Também temos as raízes estranguladoras, que interagem negativamente com o hospedeiro, e elas ocorrem em plantas denominadas hemiepífitas primárias, que germinam e se desenvolvem sobre uma árvore, originando raízes que descem junto ao tronco e vão se enrolar a ele até atingir o solo. E elas engrossam e formam colunas que vão estrangular os vasos condutores de floema da planta hospedeira. Também temos as raízes sugadoras, que estão presentes em plantas parasitas e penetram no caule do hospedeiro até alcançar os vasos do xilema, retirando a seiva inorgânica ou até mesmo os vasos de floema, sugando a seiva orgânica. E também, por fim, temos as raízes grampiformes, que são as raízes aéreas adventícias, com origem caulinar, que auxiliam as plantas trepadeiras aderindo como grampos, permitindo desta forma sua fixação no substrato. O caule é o órgão da planta responsável pela sustentação das folhas e as estruturas de reprodução, além da condução de nutrientes, estabelecendo um contato entre as folhas e as raízes. As principais estruturas do caule são gemas, zona de alongamento, nós e entrenós. As gemas são responsáveis por originar novos ramos, folhas e flores. Estão localizadas no ápice ou nas laterais dos ramos. A zona de alongamento é a região que ocorre o alongamento dos entrenós. Os nós são os locais onde estão inseridas uma ou mais folhas, já o entrenó é a região entre dois nós sucessivos, a qual não forma gemas.
Agora eu vou falar um pouco sobre alguns exemplos de cada tipo de caule. O tronco é um tipo de caule aéreo e é um dos mais comuns que existem. Ele apresenta a estrutura cilíndrica que pode ter ramificações e é mais comum de ser encontrado em plantas de médio a grande porte. O estipe também é um caule aéreo, é ereto, rígido e longo, e em geral ele não se ramifica e as folhas sempre surgem no seu ápice. Seu principal exemplo são as palmeiras. Os tubérculos são caules subterrâneos que acumulam substâncias de reserva energética. Por isso, muitas vezes os tubérculos são comestíveis, por exemplo, a batata, o inhame e o cará. Os bulbos são caules e folhas subterrâneas que podem armazenar substância de reserva. No caso, o caule apresenta uma forma achatada, sendo chamada de prato, enquanto as suas folhas são suculentas e armazenam as substâncias. São exemplos de bulbos a cebola e o alho. E os caules aquáticos são os que se desenvolvem dentro da água, apresentando estruturas diferenciadas para o armazenamento de ar, permitindo que a planta flutue. E são exemplos de caules aquáticos os encontrados na Vitória Régia e no aguapé. Bem, para falar da estrutura morfológica externa das plantas, a gente precisa citar essas estruturas. Então, o limbo é a folha em si, que contém outras estruturas, como as nervuras e os estômatos. O pecíolo é a estrutura que conecta a folha com o caule, e já a bainha é a estrutura que cobre esse pecíolo, e ela nem é sempre presente em todas as plantas. Porém, as plantas elas também são divididas em alguns tipos, especificamente as folhas. As folhas elas são divididas em 4 tipos, sendo ele a completa, ela possui todas as estruturas dessa morfologia externa, e a incompleta não. Ela pode ter um pecíolo e um limbo, mas não tem a bainha, então ela já é incompleta. Agora, a simples e a complexa, bem, a simples ela possui somente limbo, e já a complexa ela possui mais que um. Bem simples, que irônico. Tem outro fator que também é muito importante ser citado, que as folhas elas também têm tipos de contornos diferentes. Então elas podem ser lisas, ou seja, elas têm uma margem lisa sem estriamento nenhum. Elas podem ser ciliadas, ou seja, elas possuem cílios. Ou elas também podem ter uma folha dentada, por exemplo, com margens com cortes finos, eles são geralmente bem pontudos. E a crenada também, que tem uma margem com cortes ondulados. A lombada, que é dividida em pequenos relevos, eles são bem desiguais. E também tem a com fendas, que ela também pode chegar até uma nervura central, e nesse caso elas são chamadas de sectas. Por último, mas não mais importante, a gente tem o ápice. O ápice, no caso, é o ponto mais alto ou extremo de um órgão vegetal. Seja ele da folha, da raiz ou do caule, não importa. Bem, como a gente está falando de folhas aqui, temos o ápice da folha acuminado. O que é isso? É quando o limbo da folha ele se estreita gradualmente, e ele termina numa ponta bem aguda. A gente tem também o ápice agudo, que é quando a folha termina com um ângulo agudo. E tem também o ápice da folha emarginado, que é quando a folha termina com uma reentrância pouco profunda. Que é isso? Quando a folha vai terminando, ela volta para dentro, parecendo um formato de coração. Bem, agora que conhecemos as estruturas externas morfológicas dessas plantas, a gente pode ter algumas exemplificações. Por exemplo, a folha de palmeira. A folha de palmeira é uma folha composta e incompleta. Ela é composta porque tem várias folhas, vários nimbos. E ela é incompleta por não ter uma bainha, porém ela tem o pecíolo e tem o limbo também. Ela, por outro lado, é uninérvia. O que seria uma folha uninérvia? Ela tem uma nervura só, geralmente é central. O contorno dela é liso, ou seja, não tem nenhum estriamento na sua margem. E ela também tem um ápice agudo, ou seja, ela fica aguda no final da folha, no final do limbo, né? Agora, por outro lado, a folha de limoeiro, ela é uma folha simples e completa. Ela é simples por ter um limbo só, e ela é completa por ter o limbo, o pecíolo e a bainha. Ela, por outro lado, é peninérvia. O que isso significa? Tem nervuras que saem do nervo central e vão em direção até os cantos da planta. Agora, sua margem, seu contorno é crenado, ou seja, tem algumas ondulaçõezinhas. E ela tem um ápice acuminado, que desde a base ela vai aumentando, 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 e fecha lá em cima, fica num ângulo agudo. Agora, a folha de mamona, ela também é peninérvia, por outro lado, ela tem um contorno dentado, ou seja, tem várias elevações. E ela é composta e incompleta, porque ela não tem uma bainha, mas possui vários limbos. Agora, a folha de milho, assim como a folha de bambu, ela é uma folha simples e completa, e ela é paralelinérvia. O que isso significa? Que tem várias nervuras, não necessariamente saindo da nervura central, e elas são paralelas.
Bom, gente, agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a classificação agora, só que da parte das flores. Primeiramente, as flores elas podem ser classificadas quanto ao sexo, e nesse caso elas podem ser hermafroditas ou monóicas, que nesse caso elas apresentarão os órgãos reprodutores masculino e feminino na mesma flor. E a maioria das angiospermas elas são hermafroditas, como por exemplo a tulipa. Porém, tem algumas flores que são dioicas, que nesse caso elas apresentam os órgãos reprodutores masculino ou feminino de forma separada, como por exemplo o mamoeiro, que é o que dá o mamão. A segunda classificação pode ser quanto ao número de flores por pedúnculo. O pedúnculo é a parte da flor que mantém a sustentação dela e que liga a estrutura ao caule. E nesse caso teremos as flores simples, que são flores que encontramos apenas uma flor por pedúnculo, e essas flores ocorrem na maior parte das vezes das angiospermas. E também há plantas que possuem várias flores saindo no mesmo pedúnculo, e aí nesse caso elas são chamadas de florais de inflorescências. A segunda parte de classificação das flores é quanto à presença ou não de verticílios. Nós possuímos as flores completas, que elas têm todos os verticílios florais, que nesse caso são cálice, corola, adroceu e gineceu, e temos as incompletas, que são aquelas que faltam alguns desses verticílios florais. E agora nós temos a classificação delas quanto ao plano de simetria. Nas dicotiledôneas, essas flores elas possuem cada verticílio com 4 peças ou múltiplos de 4, que são chamadas de tetrâmera. E elas também podem ser pentâmeras, que possuem 5 peças ou múltiplos de 5. E já as monocotiledôneas, elas sempre serão flores trímeras, ou seja, com 3 peças ou múltiplo de 3. Comentando o que a Duda estava falando, ainda falando sobre as flores, eu vou falar um pouco sobre a inflorescência. A inflorescência é um ramo, um sistema de ramos caulinares que possuem flores. Então, falando em geral, é um conjunto de flores. Essa inflorescência ela vai ocorrer porque na axila de cada bráctea nasce uma flor ou uma gema que formará um ramo lateral com flores, o que vai formar essa espécie de buquê natural, né? Agora falando sobre as classificações. Em geral são separadas em 2 grupos, que existem mais subdivisões, porém a gente vai falar desses 2 grupos só. A gente tem a inflorescência racemosa ou monopodial. Bom, nesse primeiro tipo de inflorescência, a gente consegue observar um caule principal que abre ramos secundários. Esse caule principal ele tem uma gema na ponta que está sempre reflorescendo, o que faz com que o ramo possa ter brotos, botões, flores ou até frutos amadurecendo ali. Bom, nesse caso, as flores elas se desenvolvem de fora para dentro ou de baixo para cima, os dois, né, no caso. Então, as flores mais externas são as maiores, as mais desenvolvidas, e as internas são as menores. Nesse grupo, a gente consegue observar alguns exemplos, como o próprio girassol, a chuva de ouro e o antúrio. Agora, falando um pouco sobre a inflorescência cimosa ou simpodial. Nessa inflorescência, cada eixo ele termina em uma flor, então cada eixo possui uma flor. Sendo que o eixo central possui uma flor que ela brota primeiro, ela se desenvolve, enquanto as secundárias ainda estão se desenvolvendo e estão brotando. Bom, agora alguns exemplos dessa inflorescência são o lírio e a begônia. Porém, existem alguns tipos de inflorescências especiais que eu vou só comentar aqui os nomes, que é a espigueta, o ciátio e o cicônio. E como exemplo deles a gente tem a gramínea, a coroa de Cristo e o figo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os frutos carnosos. Eles são classificados em baga ou drupa. Os frutos carnosos do tipo baga apresentam sementes livres. Elas ficam também dispersas no mesocarpo. E os frutos carnosos do tipo drupa apresentam uma única semente do endocarpo. Geralmente o endocarpo é duro e espesso. Já os frutos secos do tipo aquênio, um fruto de pequena proporção e que apresenta apenas uma semente. Já o cariópse é um fruto seco também e com uma semente bem fusionada ao pericarpo. O exemplo disso é o fruto do milho. Sobre o fruto seco em cápsula, ele consta de um único carpelo com uma ou várias sementes. E aqui está um exemplo desse. Agora falando um pouquinho sobre os pseudofrutos, eles podem ser classificados de 3 formas, conforme sua origem. Os simples, que eles têm como origem um do pêndulo ou um receptáculo de uma única flor. Um exemplo do pseudofruto simples é o caju. A parte comestível é originada do desenvolvimento do pêndulo da flor, enquanto o fruto é, na verdade, a castanha. Os compostos, que têm de origem o receptáculo de uma flor, que apresenta vários ovários pequenos. Um exemplo de pseudofruto composto é o morango. Que a parte comestível tem de origem do desenvolvimento do receptáculo da flor. E os múltiplos, que são de origem a partir de uma inflorescência. Esse pseudofruto são também conhecidos como infrutescências. Um exemplo desse pseudofruto múltiplo é o abacaxi. Já os paternocárpicos são aqueles que
se desenvolve do ovário não fecundado são classificados como paternocápricos, tendo a banana como exemplo. E esses frutos não formam sementes, já que essas tais estruturas são os resultados da fecundação do óvulo da flor. Agora eu vou falar sobre o fruto e a fruta. O fruto é uma palavra usada para fazer referência a uma estrutura botânica, que se desenvolve através da fecundação do ovário de uma flor. Já a fruta não faz parte da termologia botânica. É, na verdade, uma nomenclatura popular utilizada como uma forma de se referir a frutos de sabor doce e comestíveis. Bem, para falar dos tipos de sementes, a gente tem que discernir alguns fatores. As reservas, os seus tipos de armazenamento e a dispersão dessas sementes, como funciona, né? Bem, para reserva a gente tem as amiláceas, que tem o amido como principal fonte de reserva, que exemplo o milho. As aleroamiláceas, que além do milho elas apresentam altíssimo teor de proteínas, por exemplo o feijão. Agora as oleaginosas elas armazenam lipídios, então a gente tem o girassol como um ótimo exemplo. Já as aleuro-oleaginosas, além dos lipídios, elas têm proteínas também. A gente tem como exemplo a soja. E as córneas, os principais produtos de reserva delas são a celulose e a hemicelulose. Bem, para falar do tipo de armazenamento e conservação dessas sementes, a gente tem primeiramente as ortodoxas. Bem, as ortodoxas, elas têm que ser armazenadas com um baixíssimo teor de água e sob baixa temperatura também. Porque uma vez que você eleva esse teor de água nessas sementes, elas aceleram o processo de deterioração. E por esse motivo, a intensificação da atividade respiratória, o consumo de reservas e a liberação do calor ajudam também na proliferação dos micro-organismos e logo a semente morre. A gente tem como exemplos também desse tipo de semente a timbaúva, a canafístula e a bracatinga. As sementes recalcitrantes, por outro lado, elas se caracterizam por não sofrerem dessecação natural nesse caso, né? Ou seja, se ela tem um teor de água muito alto. Então, se acontece a diminuição desse teor de água, a semente vai acabar morrendo mesmo. Bem, como exemplos para esse tipo de semente, temos o guabiju, o pinheiro do Paraná, a pitanga e o pessegueiro bravo. Por último, temos a zoocoria, hidrocoria e anemocoria. O que é a zoocoria? Ela acontece quando um ser vivo carrega essas sementes no seu corpo, auxiliando a germinação da planta no geral. A gente tem como exemplo o pólen. Já a hidrocoria acontece quando as sementes são carregadas pela água. A gente tem um exemplo do coco da Bahia, aquele coco que fica boiando e viajando por vários cantos. E temos também a anemocoria, que acontece quando as sementes são leves o suficiente para ser carregadas pelo ar, como o dente de leão, o algodão e o ipê.